Hoje eu vou te mostrar uma verdade que poucos têm coragem de dizer. Nem todo mundo que sorri para você quer o seu bem. E o pior, muitas dessas pessoas te prejudicam sem que você perceba, porque sabem exatamente como manipular, distorcer, esconder quem realmente são. É por isso que neste vídeo eu vou revelar os 10 sinais claros de que você pode estar lidando com alguém verdadeiramente maldoso, alguém que pode estar drenando sua energia silenciosamente todos os dias. Não estamos falando de monstros com olhos vermelhos, mas sim de pessoas comuns, muitas vezes próximas, que agem de forma sutil, porém devastadora. E para te guiar nessa jornada, vamos recorrer à sabedoria dos antigos estoicos, pensadores como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, que já alertavam sobre os perigos das más influências séculos atrás. Se você quer preservar sua paz, proteger sua energia e voltar a assumir o controle da sua vida, fica comigo até o final, porque cada sinal que eu vou te mostrar aqui é como um mapa para sair desse ciclo silencioso de desgaste emocional. E antes da gente continuar, se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. A gente está só começando, e esse conteúdo pode ser exatamente o que você precisava para começar uma virada na sua vida. No vídeo de hoje eu vou te contar a história de Rafael. Tudo em sua vida parecia estar indo bem. Cumpria suas tarefas, se esforçava para manter bons relacionamentos e sempre tentava ajudar quem estivesse por perto. Mas, por algum motivo, ele estava cada vez mais cansado. Não só fisicamente, era um cansaço na alma, como se estivesse carregando o peso de algo invisível, mas constante. No trabalho, tinha um colega que sempre dizia: "Rafa, você tem tanto potencial. Se você ouvir mais o que eu falo, vai longe." No começo parecia incentivo, mas com o tempo Rafael começou a perceber que sempre que fazia algo por conta própria, era criticado. Quando tentava tomar decisões, era desencorajado. E sutilmente, foi perdendo a confiança em si mesmo, até que num dia comum ele parou. Olhou ao redor e pensou: por que é que eu me sinto tão pequeno perto dessa pessoa? Ali começava a ficha a cair. Esse é o primeiro sinal de alguém maldoso. Eles manipulam, com sutileza, fazendo você duvidar de si mesmo. Sêneca já dizia: a maior prisão é aquela que a mente não reconhece. E é exatamente isso que esses manipuladores fazem. Eles não te amarram com cordas, mas com palavras doces e falsas intenções. Criam um ambiente onde você se sente inseguro, dependente e sempre em dívida com eles. Rafael percebeu que seu colega não queria vê-lo crescer, queria apenas mantê-lo sob controle. Se você sente que alguém só te valoriza quando você está submisso, ou que precisa da aprovação dessa pessoa para tudo, cuidado. Isso não é apoio, é dominação. Depois de começar a desconfiar das atitudes daquele colega manipulador, Rafael passou a enxergar com mais clareza situações que antes ignorava. E foi aí que tudo fez sentido. Aquele colega que tanto o confundia e minava sua autoconfiança era Gabriel. Gabriel era daquele tipo que todo mundo gostava logo de cara. Sorriso simpático, olhar firme, palavras doces. Sabia o que dizer, quando dizer e para quem dizer. Durante meses, Rafael acreditou que tinha encontrado um verdadeiro amigo, alguém que o admirava, que oferecia conselhos, que o fazia se sentir visto. Mas com o tempo algo parecia estranho. Gabriel era bom demais para ser verdade. Esse é o segundo sinal de uma pessoa maldosa. Eles escondem más intenções atrás de um charme irresistível. Epicteto dizia: nem tudo que brilha é ouro, e nem todo sorriso é sincero. Essas pessoas sabem exatamente como encantar. São envolventes, persuasivas e sabem usar palavras como um artista usa tinta, para pintar a imagem que quiser. Mas por trás do carisma, muitas vezes, existe um jogo, um interesse, uma manipulação calculada. Gabriel elogiava Rafael em público, mas por trás fazia piadas sutis sobre ele para os outros. Dizia que o admirava, mas se incomodava quando Rafael era elogiado por mais alguém. Era como se ele não suportasse ver o brilho alheio. O charme, quando é verdadeiro, conecta, mas quando é uma máscara, afasta e machuca.
Quer saber se o encanto é real? Observe como essa pessoa trata quem não pode oferecer nada em troca. Como ela age quando ninguém está olhando. Isso diz tudo. Não se deixe enganar por palavras bonitas. A verdadeira bondade não precisa de holofotes. Ela é discreta, constante e genuína. Rafael sempre valorizou a verdade. Mas quanto mais convivia com Gabriel, mais percebia uma névoa de confusão ao redor de tudo que ele dizia. As histórias nunca batiam completamente. Pequenos detalhes mudavam, situações que pareciam exageradas, até que um dia Rafael escutou Gabriel contar uma versão totalmente diferente de algo que os dois tinham vivido juntos. Foi ali que ele entendeu. Sinal 3. Pessoas maldosas mentem com naturalidade, sem peso na consciência. Marco Aurélio dizia: nada deve ser feito se não for correto, nada deve ser dito se não for verdade. Mas pessoas manipuladoras usam a mentira como ferramenta. Não mentem por acidente. Elas mentem por estratégia. Mentem para evitar responsabilidade, para moldar a percepção alheia, para parecerem melhores do que são, ou simplesmente para controlar o ambiente ao redor. Gabriel era assim, criava versões diferentes de si mesmo para cada pessoa. E o mais assustador, fazia isso com um sorriso no rosto, como se a mentira fosse parte do jogo. Pessoas assim fazem você duvidar da sua memória, da sua lógica, da sua sanidade. E quando você questiona, elas se fazem de vítimas. Você entendeu errado. Você está exagerando. Essas respostas são comuns quando a mentira é descoberta e funcionam como gás tóxico, que te faz questionar a própria lucidez. Mas existe um antídoto: a observação. Se você começa a perceber incoerências, fatos que não se encaixam, histórias que variam dependendo do público, confie na sua percepção. Pessoas verdadeiras são coerentes. Mesmo quando erram, são transparentes. Já os maldosos preferem o conforto da mentira à coragem da verdade. Reflita. Tem alguém na sua vida que mente com tanta tranquilidade que você até se pergunta se está ficando louco? Gabriel era gentil quando lhe convinha, mas bastava alguém demonstrar fragilidade, que ele logo mudava o tom. Certa vez, Rafael compartilhou com ele um momento difícil que estava passando em casa. Esperava acolhimento, uma palavra amiga. Mas Gabriel apenas respondeu com desdém: isso não é nada. Você devia ver o que eu estou enfrentando. Naquele instante, Rafael sentiu como se seus sentimentos tivessem sido descartados, como se sua dor não tivesse valor algum. Sinal 4. Pessoas maldosas não sentem empatia. Muitas vezes, nem fingem. Sêneca dizia: o ser humano não nasceu para viver só para si, e a empatia é a base disso. É ela que nos conecta, que nos permite estender a mão, mesmo quando não entendemos a dor do outro por completo. Mas quem age com maldade não enxerga o outro como alguém com sentimentos, dores, história. Enxerga apenas o que pode extrair dele. Gabriel parecia incapaz de se importar com qualquer coisa que não envolvesse seus próprios interesses. Quando Rafael comemorava algo, ele diminuía. Quando Rafael chorava, ele desviava o assunto. E o mais cruel, às vezes parecia até se alimentar da dor alheia, como se aquilo reforçasse seu senso de superioridade. A ausência de empatia é como um deserto emocional. Nesses relacionamentos, você se sente sempre sozinho, mesmo quando há alguém do seu lado. Não é sobre alguém ser menos afetivo, mas sobre alguém ser incapaz de reconhecer a humanidade do outro. Pessoas boas se compadecem. Pessoas más se aproveitam. Depois de perceber a frieza emocional de Gabriel, Rafael começou a se lembrar de todas as vezes em que suas decisões foram questionadas, suas ideias diminuídas e suas vontades ignoradas. Era como se Gabriel não suportasse que ele tivesse autonomia. Sempre havia um conselho melhor, um caminho mais seguro, ou uma crítica construtiva, que no fundo só servia para deixá-lo inseguro. Sinal 5. Pessoas maldosas querem controlar tudo, inclusive seus pensamentos, e quando alguém tenta controlar tudo ao seu redor, inclusive suas opiniões e percepções, o que está em jogo é o seu senso de identidade.
Gabriel tinha um jeito sutil de fazer isso. Dizia que confiava em Rafael, mas na prática, sempre tomava as decisões por ele. Quando Rafael pensava em mudar de área, ouvir um novo mentor, ou até tomar uma simples decisão pessoal, Gabriel reagia com sarcasmo, dúvida ou até chantagem emocional. Com o tempo, Rafael passou a consultar Gabriel para tudo. Não por confiança, mas por medo de errar, como se ele precisasse da aprovação dele para viver. E é exatamente isso que pessoas controladoras querem. Que você duvide da própria capacidade, que precise delas até para pensar. Epicteto já alertava. A liberdade está em não depender do que está fora do nosso controle. Se alguém precisa te diminuir para se sentir forte, essa pessoa não quer te ver crescer, quer te manter sob domínio. Reflita. Existe alguém na sua vida que sempre tenta te guiar. Mesmo quando você não pediu por isso, no próximo sinal, vamos falar de algo igualmente corrosivo: o jogo de culpa e a fuga de responsabilidade. Depois de um erro num projeto importante, Rafael estava pronto para assumir sua parte e tentar resolver o problema. Mas antes que pudesse sequer dizer algo, Gabriel já estava apontando dedos. Se você tivesse seguido meu conselho, isso não teria acontecido. E foi aí que Rafael percebeu outro padrão. Sinal 6. Pessoas maldosas nunca assumem responsabilidade. Elas jogam a culpa nos outros. Sêneca já alertava. As pessoas preferem confiança a julgamento e os manipuladores se aproveitam disso. Quando algo dá errado, eles culpam você. Mas para quem vive de manipulação, a verdade é só mais uma peça do jogo. Essas pessoas estão sempre preparadas para fugir da culpa. Inventam histórias, distorcem fatos, fazem com que os outros carreguem o peso dos próprios erros. Gabriel sempre fazia isso. Quando algo dava errado, ele já tinha um culpado na manga. E quase sempre era Rafael. Mas o mais cruel era o tom. Fingia estar dando um toque amigável, como se estivesse apenas tentando ajudar. Na verdade, ele estava plantando a dúvida, a culpa, o peso da responsabilidade em quem não merecia carregar. Pessoas assim não resolvem. Elas acusam, não constroem. Apenas desviam a atenção para que ninguém veja quem elas realmente são. Quer saber se alguém age assim? Veja como essa pessoa reage diante de um erro. Se ela sempre tem uma justificativa pronta, um bode expiatório escolhido e um discurso afiado, cuidado. A culpa virou uma arma nas mãos dela. Depois de tantos episódios de manipulação, frieza, controle e culpa, Rafael começou a perceber algo ainda mais sombrio. Gabriel parecia sentir satisfação quando via outras pessoas se dando mal. Não era apenas indiferença. Era prazer disfarçado, de piada. Um sorriso contido quando alguém era corrigido em público. Um brilho nos olhos ao espalhar fofocas sobre erros alheios. Sinal 7. Pessoas maldosas sentem prazer ao ver os outros sofrerem. Epicteto dizia: evite aqueles que fazem com que você se torne pior. E nada é mais destrutivo do que conviver com alguém que se alimenta da queda dos outros. Gabriel parecia vibrar internamente sempre que alguém falhava. Fazia questão de destacar os erros dos outros, como se isso o fizesse superior. Esse tipo de comportamento revela uma alma ferida, que precisa da dor alheia para esconder a própria mediocridade. Rafael passou a perceber quantas vezes sua própria vulnerabilidade foi motivo de escárnio nas mãos de Gabriel. Piadas disfarçadas de brincadeira, comentários irônicos sobre suas dificuldades, e tudo com um ar de "estou só te zoando". Mas não era brincadeira. Era maldade. Pessoas assim não têm intenção de ajudar. Elas querem que você permaneça pequeno, fraco, em dúvida. Porque é assim que elas se sentem grandes. Mas a verdade é que ninguém cresce diminuindo o outro. E quem precisa da queda dos outros para se sentir bem, já está em ruínas por dentro. Com o passar do tempo, Rafael percebeu que não era apenas a relação com Gabriel que estava desgastante. Amigos próximos se afastaram, familiares pareciam mais distantes, e ele mesmo já não tinha mais vontade de se abrir com ninguém. Estava isolado. E só então percebeu que isso não tinha acontecido por acaso. Sinal 8. Pessoas maldosas isolam você para manter o controle. Marco Aurélio dizia: somos feitos uns para os outros, mas para quem quer te controlar, conexões são ameaças. Por isso,
O isolamento é uma das estratégias mais silenciosas e mais eficazes da manipulação emocional. Gabriel fazia isso com maestria. Sempre tinha algo negativo a dizer sobre as pessoas com quem Rafael se relacionava. Esse seu amigo te inveja. Sua família não entende seu valor. Você só pode confiar em mim. Com o tempo, Rafael foi cortando laços. Sem perceber, começou a duvidar das intenções de quem sempre esteve ao seu lado e se sentia cada vez mais dependente de Gabriel para tudo. Esse tipo de isolamento não é físico, é emocional. Você continua no mundo, mas passa a acreditar que só uma pessoa pode te entender. Exatamente quem está te manipulando. E quanto mais isolado você se sente, mais frágil fica. Mas os estoicos nos lembram: a verdadeira força está na comunidade, no apoio mútuo, nas relações que nos impulsionam. Algumas frases parecem conselhos, outras preocupações sinceras. Mas com o tempo, Rafael começou a perceber que, por trás das palavras de Gabriel, havia algo mais: desconforto com o seu crescimento. Sinal 9. Pessoas maldosas disfarçam inveja com preocupação. Sêneca dizia: é melhor ser criticado por fazer o bem do que elogiado por seguir a multidão. Sempre que Rafael alcançava algo novo, um elogio do chefe, um progresso pessoal ou até um novo projeto, Gabriel vinha com frases como: isso é legal, mas não se empolga demais, viu? Você tem que tomar cuidado, essas coisas às vezes sobem a cabeça. Será que não é melhor esperar mais um pouco para comemorar? Disfarçadas de cautela, essas frases carregavam algo muito mais corrosivo: a incapacidade de ver o outro brilhar. Gabriel não atacava diretamente. Ele plantava dúvidas, e quanto mais Rafael crescia, mais Gabriel parecia incomodado. Pessoas invejosas não suportam o sucesso alheio porque ele reflete aquilo que elas se recusam a desenvolver em si mesmas. E para disfarçar, usam a capa da preocupação. Fingem estar te protegendo, mas na verdade estão tentando apagar sua luz. Rafael começou a notar que Gabriel só aparecia com bons conselhos quando ele estava feliz ou empolgado. Era como se seu entusiasmo incomodasse. E com o tempo isso o fez desacelerar seus próprios passos. Mas a verdade é clara: quem realmente se importa com você, celebra suas conquistas, vibra com suas vitórias e te encoraja a ir além. Depois de tudo que passou, Rafael decidiu confrontar Gabriel. Não com raiva, mas com honestidade. Queria entender, queria saber se no fundo ainda havia espaço para uma mudança, para um arrependimento. Mas a resposta de Gabriel foi o silêncio. Um silêncio cheio de orgulho, justificativas e negação. Sinal 10. Pessoas maldosas não se arrependem. Elas justificam o próprio veneno. Marco Aurélio dizia: pare de discutir sobre o que é um bom homem. Seja um. E esse é o ponto. Pessoas boas erram, mas se arrependem, refletem, mudam. Pessoas más justificam, se protegem com desculpas, negam a dor que causam. Gabriel tinha sempre uma versão nova para cada erro, um motivo nobre para cada ferida que causou, um culpado externo para cada atitude tóxica que teve. Nunca um pedido de desculpas, nunca um olhar sincero, nunca uma tentativa de reparar o dano. E o mais perigoso, ele acreditava nas próprias mentiras, como se tivesse convencido a si mesmo de que nunca fez nada de errado. Pessoas assim não mudam porque acreditam que não precisam mudar. E a verdade é que você não pode curar quem não quer ser curado, nem carregar nas costas quem se recusa a caminhar. Rafael entendeu que continuar esperando mudança de quem não enxerga suas falhas é como gritar com uma parede. Você merece relações em que o arrependimento seja possível, onde o ego não seja maior que a empatia. Depois de tudo o que Rafael viveu, ficou claro que nem sempre o mal se apresenta com gritos, ameaças ou agressões diretas. Às vezes, ele se esconde por trás de elogios, conselhos e sorrisos amigáveis. Esses 10 sinais que você ouviu aqui hoje são mais do que alertas, são ferramentas de proteção. E o mais importante, agora você tem consciência, e quando a consciência entra, a manipulação sai. Marco Aurélio nos lembra: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará a força.
Você não precisa mais duvidar de si mesmo, nem aceitar migalhas emocionais, nem carregar pesos que não são seus. A partir de agora, você pode escolher com quem caminhar e, principalmente, de quem se afastar. Então me diga, qual desses sinais mais te impactou? Qual deles abriu seus olhos para algo que você antes não percebia? Comenta aqui embaixo. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que também estão passando por isso. E juntos, podemos criar um espaço de mais consciência, força e liberdade. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar recebendo conteúdos como esse. E antes de sair, tem outro vídeo aqui na tela agora que vai te ajudar ainda mais nessa jornada. Clica nele e continua aprendendo. A gente se vê lá. Até a próxima.